Né? Oi, gente. Olá, tudo bom? Meu nome é Iná. Essa menina aqui é a Laís. E a gente vai falar sobre a nossa trajetória escolar. Bom, a minha começou mais ou menos, digamos que com 4 anos, né? Mas foi quando eu comecei ali, mas eu, na verdade, sei lá, 4 anos é pré, não sei. Com 4 anos foi quando eu aprendi a ler, não foi nem aprendi na escola, nem nada. Foi a minha irmã que me ensinou, porque eu gostava muito de ler quadrinhos, quer dizer, de ver quadrinhos. A minha irmã lia a Turma da Mônica um dia, ela ficou irritada, encheu o saco, porque eu sempre pedia, e ela falou, então eu vou te ensinar a ler, e me ensinou, e nunca mais ela precisou ler pra mim. Pelo menos aí fui começando, né, no pré. E aí que eu fiz num colégio particular onde eu morava, tipo, e aí eu fiz até, se não me engano, do pré até o CA, né, que faz. O antigo CA, que hoje em dia não tem mais CA, pra ver como eu tô velha. Aí depois, né, já tô na escola, pra entrar na escola só tinha vaga pro CA, fiz o CA de novo, só que aí, tipo, eu já sabia ler, já sabia escrever. Mas assim, no geral, a trajetória escolar de alfabetização, assim, foi tranquila, tive professores bons, né, poucos, não conheço, não, só acho que eu já tive uma professora negra na minha vida, que foi, tipo, do CA até, acho que a terceira, e depois ela me deu literatura, inclusive ela acabou de defender o doutorado agora na UERJ, por um tempo foi difícil na trajetória escolar por questões de racismo e preconceito, essas coisas que todo negro passa. Quem diz que não passa não tá sabendo identificar. Mas assim, coisas que depois... E só depois de passar por essas coisas que eu também me dei conta que era negativo, muito depois da escola, do fundamental. Mas assim, no geral, tirando essas coisas que foram coisas difíceis, assim, meus professores eram ótimos, eu tenho todos eles no Instagram, Facebook, todos não, mas uma boa parte. Já voltei na escola 1 milhão de vezes para falar com eles. E assim, apesar de minha escola ser bastante tradicional, que era uma escola muito tradicional, não é? Eu tenho amigas que foram do CA até o ensino médio, são minhas irmãs, e enfim. Esse é o lado bom da escola, de resto, né, não tem muita coisa muito boa pra se falar de escola. E é isso. Conte, minha amiga. Bom, a minha trajetória escolar começou aos 3 anos, numa creche perto da minha casa também. Eu sou de Duque de Caxias e a creche era perto do trabalho da minha mãe. E eu acredito que ela tenha conseguido um desconto, porque na época ela só tinha um bar e, enfim, não tinha como pagar, né? Então eu acho que ela conseguiu um desconto. E aí eu fiquei nessa creche do Jardim 1 até a creche não me aceita mais. E depois a situação melhorou e eu fui para uma outra escola, uma escola maior, que tinha o ensino fundamental. Então eu acredito que eu fiquei na creche esse tempo, né? Até o pré-2, hoje em dia, no caso. Então Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, tipo pré-1 e pré-2. Isso. E aí no CA eu fui para uma escola também particular, que era um pouco mais afastada da minha casa. E lá sim eu comecei a ler, né? Eu entrei na escola sem saber ler. E lá na escola eu comecei a ler. Eu lembro de poucas coisas da minha infância, até esse é o tema da minha monografia, de algumas memórias que a gente perde ao longo da vida. E eu lembro de poucas coisas da minha infância. Por exemplo, eu fui alfabetizada através de cartilha, mas eu não lembro o nome da cartilha, como ela era, o que eu aprendi nela. Eu sei que era uma cartilha. E a gente trabalhava muito com a silabação também. Tinham sílabas de palavras aleatórias espalhadas destacadas, né, pela parede das salas. E a professora, assim, ela era muito... Eu não lembro muito como foi o processo da alfabetização, mas
a professora, ela era muito extrovertida, ela era muito animada, muito pra cima, ela sempre cantava, dançava, e isso acho que fazia a gente gostar muito dela, mesmo que talvez a gente não estivesse aprendendo nada. Alguma coisa Que até hoje, não sei como é que escreve algumas palavras, mas assim, vida que segue. Mas eu acho que essa imagem dessa professora nunca vai sair da minha cabeça, porque por ser uma professora muito extrovertida, que ela fazia com que a gente aprendesse umas coisas e as coisas ficassem divertidas, da forma que a gente aprendia, né? Que a Ana falou sobre ter professores negros. Eu tive uma professora negra, Cláudia, na primeira série, na antiga primeira série. Agora segundo ano. E aí ela também, ela era muito séria e assim, agora a gente pode ver porque talvez ela fosse tão séria, porque, né, devia ter toda uma coisa por trás ali, ela devia ser cobrada, ela devia sofrer racismo, ela devia sofrer algumas... Tudo era mais difícil pra ela. E ela era muito séria, ela entrava, fazia o dela e ia embora, então era muito diferente do que a gente tinha tido anteriormente. E depois, na segunda série, a gente também não teve mais professores negros, então já era outra professora branca e também muito mais feliz do que a outra, né? Aparentemente. Mas eu não lembro muitos detalhes, essa coisa. Uma coisa que eu lembro que ficou pra mim até hoje, inclusive que eu estou me deparando na faculdade agora, é a matemática, que eu nunca fui muito amiga dela. Ninguém faz uma... E já começou desde sempre, assim, quando complicou, somar, dividir, multiplicar e diminuir é ok. Mas quando começou o assunto de fração, porcentagem, tudo bem que isso é mais pra frente, mas isso tudo já me complicou um pouquinho. E hoje em dia, em matemática 1 e 2, eu tenho tido muita dificuldade. Eu tive um período, acho que foi aos 13 anos que eu passei uma semana internada e perdi muita matéria. E nesse ano, foi aos 13 anos, nesse ano, o professor, por meio ponto na prova, ele me deixou de dependência. Então eu troquei de escola de dependência, né, em matemática, e desde então, assim, o meu bloqueio é bloqueado. Até hoje. Até hoje. É um bloqueio muito grande, é um bloqueio muito... eu não sei, eu não consigo... É óbvio, lido bem com os números, mas quando eles partem para uma área mais profunda, eu já me retiro. Me recolho a minha insignificância. Mas eu acho que o professor de matemática até me questionou isso. O que você tem que fazer primeiro para você ensinar os seus alunos matemática? Eu falei, primeiro eu tenho que aprender. Eu acho que começa daí, não é mesmo? Então eu voltaria sim para o ensino fundamental, porque talvez fosse a parte necessária da minha vida que está faltando. Mas de resto, assim, o ensino, a educação infantil foi muito legal, porque era basicamente ir pra escola pra brincar com os amiguinhos, né? E era legal quando tinha muito aniversário, porque tinha bolo, sempre tinha festa, muitas festas, e tinha bolo, e tinha comemoração de tudo, era festa de tudo. E era a parte mais interessante da escola, no caso. Eu gostei muito. Ah, e uma coisa que eu preciso falar aqui é o choque que eu tomei quando eu saí do infantil pro fundamental, né? Que a coisa era tudo muito colorido, tinha parquinha, não sei o quê. E quando eu fui pro fundamental, já é a parte que eu fui pro pé de era cinza, não tinha nada. Que aí você vê que, assim, agora a coisa ficou séria mesmo. Você precisa estudar e ser um bom estudante para ter um bom emprego, né? Então, para ver que isso realmente acontece, que a coisa é preparada para mercado de trabalho, no caso, pelo menos a escola. Então, isso é um grande problema. E agora que eu lembrei disso, é uma coisa importante também a ser refletida. Além da falta de representatividade na escola, com
professores negros, né? Que sempre vai ser muito mais difícil você achar. Hoje em dia talvez menos, né? Mas a questão da acessibilidade à educação é uma coisa que reflete. Então, mais uma coisa para ser pensada. A questão de outras matérias, que foi até uma coisa que a gente colocou no papel, outras matérias que não as que são ditas importantes, português, matemática, história, geografia, não que elas não sejam importantes, elas são importantes, mas português, matemática, história, geografia, física, química, quando a gente cresce, mas também as outras partes que a gente conseguia se distrair, se divertir. E você até falou da aula de música, né, de educação física, de artes que eu tinha, que era a parte que normalmente eram as aulas que todo mundo mais gostava, que não tem essa coisa séria, tipo aquela obrigação que você tem que aprender, se você não aprender você não passa de ano. Eu tinha aula de educação física e a minha aula preferida era quando era na piscina, né, porque eu gostava muito de natação e aí quando era na natação, quando era aula de natação, eu adorava. Mas também tive muitos traumas com educação física, porque eu era mais gordinha quando era criança e então eu sofria muito bullying e eu não conseguia jogar um jogo direito, porque eu ficava com toda aquela carga pra mim, assim, você não vai conseguir acertar, porque isso, ela não corre, ela é a bola, essas coisas assim que hoje em dia eu rio, mas na época fez muito mal pra mim. E o que me deu também um pouco de bloqueio. Na natação era muito boa, me destacava, então era uma coisa que eu gostava de fazer. E os espaços, que eu acho que a gente também colocou no papel, os espaços que a gente podia sair da aula, né? Sair, sim, ver outras pessoas, se divertir. E não tinha aquela cobrança de nota. Sim. A seriedade era menor, assim. Não que não fosse sério, mas a energia era um pouco menos elevada. Né? E eu acho que é isso, assim, a gente falou, botamos algumas coisas no papel, mas o papel tá com a Luciana. Então é isso, gente. Fica com Deus, Oxum. Se você quiser. Deus de vocês. Deus de vocês, tá? Amém. Beijão.